pela sua explanação. Lembrando que o agronegócio ele é responsável pelo saldo positivo da balança comercial brasileira. Se não fosse o agronegócio, né, Sandro Moca? A balança comercial brasileira seria com certeza negativa. E a participação na produção de algodão, de soja, de grãos, ela tem uma importância muito grande para esse resultado. Vamos ouvir agora do Dr. Márcio Rosa Rodrigues de Freitas, diretor substituto de Qualidade Ambiental e coordenador geral de Avaliação e Controle de Substâncias Químicas do IBAMA. Muito obrigado pela sua presença, Dr. Márcio. Bom dia a todos. Muito obrigado. Eu queria agradecer em nome do presidente da comissão o convite que foi feito ao IBAMA. Eu espero poder corresponder à expectativa que foi gerada com a nossa presença aqui, no sentido de esclarecer exatamente em que... Pode passar, por favor. Esclarecer, basicamente, esses pontos, que são os pontos que sobre os quais nós mais temos recebido crítica, né? E elas aqui, nos formadores da mesa que me antecederam, ficou bem claro, né? É um questionamento com relação à fundamentação legal da medida, um questionamento em relação à fundamentação técnica da medida adotada pelo IBAMA, a oportunidade da medida e os impactos da medida. Eu vou procurar esclarecer todas essas questões e tentar deixar claro os problemas que nós estamos enfrentando no país e deixar claro também que nós temos sensibilidade para que o papel do regulador é um papel difícil. Nós temos que compatibilizar diversos interesses. E nessa questão especificamente, nós temos diversos interesses aqui envolvidos. O interesse da sociedade civil, o interesse da preservação ambiental, o interesse da agricultura, tanto do ponto de vista da apicultura quanto dos agricultores, e o interesse da indústria química, que também se faz muito forte, muito presente nessa questão, como nós vamos ter a oportunidade de ver. Então, por favor, eu gostaria de passar... eu tenho controle aqui, então vou fazer a apresentação. Em primeiro lugar, em relação à questão da legalidade da medida, eu gostaria só de esclarecer o seguinte. Pela legislação brasileira, a qual nós somos fiel cumpridores, né? Pela legislação brasileira, um produto para ir ao mercado no Brasil, para ele ser colocado na prateleira, não para ir ao campo, para que ele possa ser utilizado no Brasil, ele precisa ser avaliado e ser registrado, e nesse processo de avaliação ele sofre 3 olhares: o olhar da agricultura, o olhar do meio ambiente e o olhar da saúde. Pela nossa legislação, qualquer um dos 3 olhares, a qualquer momento, pode identificar problemas para que esses produtos não sejam registrados no Brasil, e ele não sendo registrado, ele não irá para a prateleira. Portanto, esses produtos aos quais nós estamos agora nos referindo, se nós tivéssemos na época da avaliação o conhecimento que nós temos hoje, eles não estariam na prateleira e nós não estaríamos aqui discutindo esse assunto. Neste processo não é ouvido ninguém. Pela legislação brasileira, são os 3 órgãos que avaliam isso, dentro de procedimentos que são procedimentos internacionais, adotados no mundo inteiro. Não se esqueçam que esse é um mercado internacional, tanto o mercado do agronegócio como do agrotóxico, é um mercado internacional que tem regras internacionais. E, graças a essas regras internacionais, é que existem as famosas barreiras não tarifárias, a qual a agricultura brasileira está sujeita e tem sofrido com ela. Então, também neste interesse, nós atuamos. A nossa legislação diz que caberá à autoridade competente tomar imediatas providências sob pena de responsabilidade, uma vez que se tenha identificado qualquer característica que cause dano ao meio ambiente. E estabelece, então, a atuação de cada um dos 3 órgãos, com a sua autonomia em relação aos procedimentos, e nos delegando a atribuição de estabelecer diretrizes, exigências, objetivando minimizar os riscos apresentados pelos agrotóxicos, inclusive propor mudanças de formulação, dose ou método de aplicação. Portanto, nós estamos absolutamente fundamentados na legislação quando adotamos as medidas que adotamos e, inclusive, em termos de tempo. Quer dizer, foi exatamente quando nós fomos sabedores dos problemas ambientais causados por esses produtos que nós agimos da forma como está colocado aqui.
Para isso, para a gente entender perfeitamente qual é a lógica da nossa legislação, ela diz o seguinte: o processo de avaliação de agrotóxico é esse, mas o registro de agrotóxico ele não tem prazo de validade. Por isso foi criado, o legislador previu o Instituto da Reavaliação, que significa exatamente isso, quer dizer, um produto que está com registro no Brasil, no momento que nós tomamos consciência de que ele causa qualquer problema à saúde pública, ao meio ambiente ou à sua eficiência fitossanitária, ele pode ser reavaliado a qualquer momento pelos 3 órgãos e existe uma regra estabelecida para esse processo de reavaliação. O caso dos produtos que nós estamos tratando são praticamente 2 grupos. O grupo dos neonicotinoides, que já foram comentados aqui, imidacloprido, clotianidina e tiametoxam. E quais são os problemas desses produtos, então? Eles têm uma alta toxicidade aguda e têm efeitos, são produtos mais modernos e, portanto, eles são mais seletivos no combate às pragas e possuem alguns efeitos interessantes e até então desconhecidos em relação principalmente à toxicidade para abelhas, né? Que são os efeitos tóxicos subletais. É uma toxicidade crônica e não uma toxicidade aguda. O mundo inteiro avaliava agrotóxicos pensando sempre em toxicidade aguda. A partir do surgimento desses produtos, começou a surgir um fenômeno distinto, que é a toxicidade crônica ou subcrônica, que causa distúrbios no comportamento dos insetos polinizadores e ocasiona alguns fenômenos de perda de colmeia e de não retorno dos insetos à colmeia e, consequentemente, o sumiço de enxames. Eles são sistêmicos, isso é, eles penetram na planta e ficam distribuídos por todas as partes da planta. Eles são altamente persistentes, eles aplicados, a meia-vida de degradação no solo brasileiro é da ordem de 188 dias. Eles são translocados na planta, quer dizer, se eu aplicar ele no solo ou aplicar no caule, ele vai aparecendo no pólen e no néctar. E a mesma coisa em relação ao fipronil, né? Sendo que o fipronil não possui autorização para aplicação aérea no Brasil por solicitação da própria empresa, em função justamente dos problemas que esse produto tem trazido no mundo inteiro, e foi uma iniciativa da própria BASF solicitar o cancelamento do registro para essas aplicações aéreas e foliares no Brasil. Portanto, quando se fala em 4 produtos proibidos, na verdade nós temos 3 que têm a proibição da aplicação aérea, porque esse produto a própria empresa retirou. Todos esses produtos, eu vou poder mostrar depois, eles estão associados mundialmente ao fenômeno conhecido como desordem de colapso de colmeias, e aqui tem um texto da Embrapa, em que destaca exatamente os problemas decorrentes desse colapso, e destaca que, embora nós não tenhamos comprovação da ocorrência desses fenômenos no Brasil, e nós nunca afirmamos que esse fenômeno ocorre no Brasil, nós temos alguns indícios, suspeitas, tanto no Sul quanto no Nordeste, de ocorrência do fenômeno, mas não há comprovação em relação a isso. No entanto, é preciso que nós fiquemos alertas, porque esse é um problema que dizimou os enxames na Europa e nos Estados Unidos, motivou uma série de ações no mundo inteiro, e nós, como um país mega diverso, que usamos desse serviço ambiental de polinização para sermos competitivos na agricultura, não podemos abrir mão da nossa biodiversidade nessa questão. Aqui está alguns dados que são de literatura científica, comprovando a importância das abelhas em relação ao papel do serviço de polinização e ao ganho que nós temos com este serviço em relação à produtividade e ao custo da nossa produção agrícola. Lembrando que, em alguns países, esse serviço é pago justamente pela falta da polinização natural, tá? Então, nós temos estimativas no Brasil da ordem, só considerando 8 culturas, o melão, maçã, maracujá, caju, café, laranja, soja e algodão, da ordem de 10% de um incremento, que seria 1 bilhão, mais ou menos, de dólares, o custo que nós temos por esse serviço que nos é prestado gratuitamente pela nossa biodiversidade. 73% das espécies agrícolas cultivadas no mundo depende da polinização, e nós teríamos hoje uma perda de produção da ordem de 17 bilhões de reais pela perda dos polinizadores. E nós temos hoje no Brasil uma das maiores biodiversidades de polinizadores do mundo. Só de abelhas nós temos 3.000 espécies conhecidas, fora as que a gente não conhece. As abelhas, se comentou aqui que as abelhas não comparecem nas culturas de soja e algodão, nós temos estudos da Embrapa mostrando a presença dos dois em ambas culturas e mostrando, inclusive, o aumento da produtividade da cultura
com a presença desses polinizadores. Aqui é só um exemplo, destacando que essas abelhas foram coletadas todas no Brasil, em culturas de algodão no Brasil, e aquela segunda abelha que aparece ali, que é uma abelha conhecida de todos nós, que é uma abelha nativa nossa, foi a abelha onde já se conseguiu comprovar o efeito de desordem de colapso de colmeia com o imidacloprido, que é o processo que está em reavaliação, e com tiametoxam. Então, eu vou agora exemplificar e tentar, com essa explanação de cronologia, mostrar que a medida não foi intempestiva, que a medida não foi tomada sem base científica brasileira e tentar mostrar que ela não foi tomada sem ouvir o setor produtivo e sem considerar as medidas solicitadas pelo setor produtivo a qualquer instante, lembrando sempre que nós temos, como eu comentei antes, um rito legal a cumprir. Então, nós começamos a nos envolver com esse assunto em maio de 2009, quando o Ministério do Meio Ambiente publicou procedimentos administrativos para reavaliação ambiental. Ao mesmo tempo, na Itália e na Alemanha, talvez por isso o pessoal tenha citado que nós nos baseamos na Itália e na Alemanha, mas não há nenhum fundamento nessa afirmação. A Itália, nesse mesmo momento, estava suspendendo a aplicação dos produtos. E aí que eu queria lembrar que todos os países, eu vou demonstrar isso, todos os países que constataram problemas tomaram imediatamente medidas preventivas. A medida da Itália foi muito mais radical que a nossa. Eles suspenderam a aplicação dos produtos. Completamente. Inclusive para sementes. Em outubro, foi criada uma equipe de reavaliação no âmbito do IBAMA. Em fevereiro, se iniciaram os levantamentos de ocorrência de problemas ambientais no Brasil. Em março, foi publicada a diretiva europeia adotando medidas em relação a esses 4 produtos. Em julho, o Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul questionou o IBAMA em relação a providências a serem tomadas por esses 4 produtos. Em julho, o IBAMA contratou consultores visando o estabelecimento de metodologias para acompanhamento desses problemas e do diagnóstico desses problemas no Brasil. Em 2010, a Itália suspendeu por mais um ano. Em outubro, nós começamos a consultar pesquisadores brasileiros em virtude de eventos ocorridos no estado de São Paulo. Em novembro, nós mandamos 6 analistas nossos para fazer um curso de capacitação em avaliação de risco, justamente em função desses problemas de CDC, e lá tivemos contato com vários pesquisadores do mundo inteiro que estavam debruçados sobre esse tema. Em janeiro de 2011, contatamos uma pesquisadora brasileira e indicamos, por solicitação da CETAC Internacional, a presença de um especialista do Brasil nesse fórum internacional. Em fevereiro de 2011, com base nos dados ocorridos e com referências científicas, o IBAMA fez a primeira versão do comunicado com a intenção de reavaliar os ingredientes, portanto, há mais de um ano atrás. Quase 2 anos, né? E decidimos, então, adiar o início do processo, aguardando as discussões que estavam ocorrendo na CETAC, justamente sobre as metodologias necessárias para a avaliação da toxicidade crônica, subcrônica e ensaio de larvas. Presidente, só para não ficar... Depois eu gostaria de saber, fevereiro de 2011, aonde que você disse assim, casos ocorridos aonde? Eu vou demonstrar. Eu gostaria de ter acesso a essa informação. Sem dúvida, elas estão disponíveis, já foram fornecidas, inclusive, para a assessoria jurídica das empresas que nos solicitaram isso. Em março de 2011, o Ministério Público torna a cobrar providências do IBAMA. Em abril de 2011, o MAP é informado sobre a possibilidade de suspensão da aplicação aérea. As empresas procuram o IBAMA questionando a necessidade da medida, mas em nenhum momento apresentam informações do tipo econômico ou medidas que não justificassem a nossa adoção do ponto de vista de proteção ambiental. Em abril de 2011, a BASF retira, por iniciativa dela, a aplicação foliar e aérea de todos os produtos contendo fipronil. Em maio de 2011, é concluído o trabalho contratado pelo IBAMA. Esse trabalho hoje está disponível na página do IBAMA na internet. Em junho, mandamos novamente analistas para fóruns internacionais. Em agosto, o Ministério Público tornou a cobrar posição do IBAMA. Em novembro, novamente participamos de fóruns internacionais discutindo esse tema. Em janeiro, fizemos os primeiros estudos, adotando a metodologia de avaliação de risco preconizada pela União Europeia e decidida nesses fóruns internacionais, dos quais nós participamos, com dados brasileiros, dos produtos registrados no Brasil e para a realidade brasileira, como eu vou demonstrar, e depois eu vou apresentar os resultados dessa nossa avaliação de risco. Em março, 3 analistas participam do workshop de valoração econômica dos polinizadores. Em março ainda, o Ministério Público torna a cobrar providências do IBAMA. Em junho, nós fazemos a solicitação da organização
para a cooperação para a OECD, indicamos 2 pesquisadores para participar do estudo de testes de larvas. Em julho, então, publicamos o processo de reavaliação. Ainda em julho, o IBAMA oficializou ao MAPA a necessidade de estudo dos produtos substitutos, que isso faz parte do rito de reavaliação. A reavaliação é publicada através de um comunicado e, a partir deste início do comunicado, se começa a estudar os produtos substitutos e os problemas fitossanitários decorrentes de medidas que possam ser adotadas ao final da reavaliação. Esse é o rito que está na lei, no nosso regramento legal. Em 25 de julho, as entidades SINDAG, ANDEF, as entidades ligadas às empresas de agrotóxicos, aos aplicadores, à aviação agrícola e aos agricultores solicitaram uma reunião com o IBAMA para esclarecer a medida. Nós fizemos essa reunião. Na reunião, fomos muito claros em dizer o que temos afirmado ao longo de todo esse processo, que a nossa intenção não é causar nenhum prejuízo econômico, e qualquer prejuízo econômico, desde que devidamente justificado, será considerado na revisão da medida. Em julho de 2012, a assessoria jurídica do SINDAG solicita ao IBAMA todos os documentos que embasaram o comunicado do dia 17. O IBAMA fornece todos os documentos. Imaginávamos que eles iam entrar com alguma ação jurídica, impugnando nossa medida. Não entraram, não sei se por uma questão de oportunidade ou por falta de fundamento. Em agosto de 2012, o MAPA apresenta ao IBAMA uma proposta de flexibilização da medida, propondo janelas de aplicação para evitar o prejuízo econômico na safra que nós estamos vivenciando 2012-2013. O IBAMA acatou praticamente toda a proposta do MAPA, que foi formulada junto com aquele fórum que estava lá, das empresas e dos agricultores. Nós aceitamos praticamente integralmente, com exceção das culturas de algodão e das culturas de citros, como eu vou explicar mais adiante. Em agosto de 2012, então, as empresas apresentam ao IBAMA os documentos e informações que nós havíamos solicitado quando do início do processo de reavaliação, que fazem parte do rito de reavaliação. Em setembro, o IBAMA, atendendo solicitação das empresas, altera sua medida em relação às etiquetas colocadas no produto. Em 2 de outubro, publicamos em conjunto com o MAPA o ato a que eu me referi anteriormente, que atende à reivindicação dos agricultores e da indústria química, com exceção de citros e algodão, em função dos problemas de risco que eu vou apresentar. O IBAMA recebe, em outubro, a Fundicitros para discutir a concessão. Nós prestamos os devidos esclarecimentos, informamos da existência de substitutos e não fomos mais procurados. Imaginamos que eles ficaram satisfeitos com as respostas que ouviram. Em novembro de 2012, o IBAMA formaliza a necessidade de complementação de dados e estudos adicionais às empresas e reitera a solicitação de análise dos produtos substitutos pelo MAPA. Em 29 de outubro, o MAPA solicita, 29 de outubro agora, de 2012, o MAPA solicita nova janela de aplicação para a soja e para o algodão. Em dezembro de 2012, na semana passada, sexta-feira, nos reunimos com todas as empresas registrantes que trouxeram técnicos da Alemanha, de Portugal. Nós trouxemos também os nossos pesquisadores, que estão prestando consultoria para o IBAMA nessa questão. Fizemos uma longa discussão em relação aos estudos que estão sendo solicitados por nós. Não houve qualquer questionamento em relação aos estudos solicitados. Estão nos solicitando simplesmente uma prorrogação de prazo para a apresentação desses estudos. Portanto, do ponto de vista técnico, do ponto de vista legal, até hoje não recebemos nenhuma contestação em relação à medida que fosse fundamentada e que tivesse fundamento para questionar o nosso fundamento. Agora vamos entender como é o processo de reavaliação. Como eu falei, normalmente se tem de 4 a 5 meses para preparar o processo, no nosso caso foram 2 anos. É feito um comunicado, publicado um comunicado e dado às empresas 30 dias para que elas apresentem a intenção de manter o produto no mercado, os estoques que eles possuem de produtos e os novos estudos que eles possuem em relação aos estudos que não tenham sido apresentados durante o processo de avaliação. As empresas, quase todas, com exceção de 2 que não demonstraram interesse em manter o produto, todas as outras se manifestaram informando essas questões. Nós avaliamos os estudos e emitimos, estamos hoje justamente naquele X ali, quer dizer, nós avaliamos os estudos, verificamos que são necessários novos estudos, exigimos esses novos estudos e o prazo de 30 dias está se esgotando agora e até agora nenhuma empresa apresentou, o que para nós vai significar que eles não têm interesse em manter a molécula no mercado.
Em 30 dias, que era o prazo que eles tinham, eles deveriam se manifestar em relação ao interesse em manter ou questionar os estudos que nós apresentamos. Até agora não recebemos nenhuma informação em relação a isso, embora tenhamos feito 2 reuniões com as empresas, como eu comentei, onde foram explicitadas as razões de solicitação desses estudos. A partir de agora, e pelo que as empresas, principalmente a Bayer, que é a empresa que apresentou a maior consistência nos estudos, e é quem detinha até pouco tempo a patente do produto, a Bayer já manifestou que vai precisar cerca de 1 ano para apresentar esses estudos. Então, isso provavelmente vai prorrogar, não era nosso desejo, mas talvez seja uma necessidade técnica, prorrogar o prazo de reavaliação. Finalmente, a partir do parecer técnico e da consulta pública, é que se estabelece a discussão com o setor da agricultura e com o setor da saúde para nós concluirmos o processo de reavaliação. Então, nós ainda não estamos nesse momento de consulta formal aos outros órgãos. Aqui eu vou só destacar todo o levantamento de informações de maneira bem rápida, o levantamento de informações que nós fizemos em papers tanto nacionais quanto internacionais, estabelecendo aquilo que nós fomos acusados aqui de não ter, a base brasileira para a tomada dessa decisão, né? Com o mundo inteiro tendo trabalhos publicados. Aqui está aquele que eu comentei, que foi publicado pela revista Nature, e o Estado de São Paulo deu grande destaque a esse trabalho, que é aquele que comprova a relação entre o colapso de distúrbio de colmeia com o thiamethoxam. Aqui estão todos os trabalhos no mundo inteiro. Há uma rede mundial, hoje, da qual o Brasil faz parte, preocupada com esse fenômeno de colapso de colmeias, e existe uma rede de monitoramento internacional para esse assunto. O Brasil é parte da Convenção de Biodiversidade e recebe dinheiro do Fundo Mundial de Meio Ambiente para estudar, e tem um projeto de polinizadores que foi dele que nós nos servimos para acessar os pesquisadores brasileiros em relação a esse assunto. Aqui tem um resumo de todos os documentos, que foi o que o senador me solicitou há pouco. Aqui está um resumo de todos os documentos que embasaram a nossa medida. Eles estão disponíveis, já foram fornecidos às empresas detentoras de registro, que nos solicitaram através da assessoria jurídica, que nós entregamos. Eles estão disponíveis no IBAMA, nós entregamos a quem nos vem a solicitar. Eles agora estão até aumentados, esses aí eram os que nós tínhamos quando adotamos a medida. Então, existem artigos científicos, artigos técnicos, levantamentos de campo em relação a acidentes de abelha. E aqui é só para ilustrar que no mundo inteiro esse problema está ocorrendo, as medidas estão sendo adotadas por todos os países do mundo inteiro. A maior parte deles, aqui na coluna da esquerda, vocês vão enxergar a questão da aplicação aérea. Vocês vão poder constatar rapidamente que a maioria dos países não permite a aplicação aérea. E os que permitem, como os Estados Unidos, permitem sob severas condições de restrição. A Holanda, e aqui as medidas que cada país adotou. O Uruguai, por exemplo, suspendeu inicialmente a aplicação aérea e agora proibiu o fipronil de maneira definitiva. E aqui, rapidamente, o nosso estudo de avaliação de risco, que é baseado, como eu comentei, nos guidelines que a Europa e os Estados Unidos passaram a adotar este ano os Estados Unidos passaram a adotar esse mesmo procedimento para avaliação de risco de abelhas. Eu quero, com isso, mostrar que nós estamos fazendo um trabalho absolutamente brasileiro, mas absolutamente alinhado com o estado da arte do conhecimento desse tema no mundo inteiro. Temos uma equipe qualificada para isso. Então, a avaliação de risco consiste na determinação de um coeficiente de periculosidade que estabelece a necessidade de estudos adicionais quando houver risco, alto risco ou médio risco para a ocorrência. Nós fizemos esse estudo no Brasil, para produtos brasileiros, para culturas brasileiras, em 3 situações, considerando a presença da abelha diretamente na cultura, quando for aplicado o produto, considerando o risco a abelhas não dentro da cultura, as abelhas nativas fora da cultura, para aplicação terrestre e para aplicação aérea. E o resultado está aí. Nós encontramos risco em praticamente 84% das aplicações para a cultura para a abelha dentro da cultura, para qualquer tipo de aplicação. Para a aplicação terrestre foi variado de acordo com a cultura, de acordo com o produto, que tem doses diferentes. Em alguns deu risco, risco alto, em outros deu médio, em outros deu baixo.
Para a questão da aplicação aérea, nós fizemos um estudo baseado na deriva técnica adotada pela EPA nos Estados Unidos, que é de 8%. A deriva no Brasil, estimada pela Embrapa, é de 20%, de 10% a 20%. Nós adotamos 8%, que é o valor da deriva técnica dos Estados Unidos. E constatamos que para todas as culturas, para todas as situações de aplicação aérea, para todos os produtos registrados, aqui é para o imidacloprido, deu risco alto. E, portanto, nós tínhamos que tomar alguma atitude em relação a isso. Agora, em relação ao impacto econômico da medida, que é a questão que mais está preocupando os nossos agricultores. Eu gostaria de deixar claro que esses foram os fundamentos para a nossa tomada de medida e nós estamos abertos o tempo todo para a revisão dessa tomada da medida e estamos adotando as medidas que o MAPA nos solicita em relação a essa revisão. Nós temos hoje, em termos de esses 4 produtos que são alvo da medida, na verdade 3 só são alvo da medida de proibição aérea, né? Mas 4 estão sob reavaliação. Os 4 que estão sob reavaliação perfazem hoje 10%, disse 10% dos inseticidas registrados no país para uso no combate de pragas. 10%. Hoje, porque no ano passado, em 2010, melhor dizendo, era 5%. O que aconteceu que esse consumo desses 4 produtos pulou de 5% para 10% em um ano? Por que nós estamos tendo um crescimento tão grande da venda desses produtos no Brasil? Por 2 razões, basicamente. A primeira é porque houve no Brasil o banimento por parte da Anvisa de alguns produtos que são inseticidas e que também atuavam nesse combate a pragas aqui. E a outra razão é por causa da proibição no resto do mundo. Naturalmente, as empresas viram no Brasil um bom nicho de negócio para vender os seus produtos, uma vez que estavam perdendo mercado no resto do mundo. Essa é a razão pela qual nós temos essas curvas de crescimento dos produtos aqui. Então, nós, como medida de prevenção também, precisamos adotar medidas que restringam o uso de produtos que estão sendo proibidos no mundo inteiro em nome da preservação da nossa biodiversidade. E aqui é para rebater esse argumento da ProSoja e do Instituto Mato Grossense do Algodão de que não há alternativas de combate. Essas são as pragas que nos foram solicitadas por esses 2 institutos em relação à necessidade de manter os produtos no mercado, porque não haveria substitutos. Então, aí as pragas que foram comentadas aqui, a mosca branca, a lagarta desfolhadora, o pulgão do algodão. Para a lagarta desfolhadora, que foi dado ênfase aqui, tem 85 produtos registrados no Brasil para aplicação aérea, que não são esses 4, esses 3 que nós estamos restringindo. 85 produtos. A questão do efeito, aí vem a questão da discussão agronômica, a qual nós estamos abertos, né? O que a legislação brasileira diz é o seguinte: um produto para estar no mercado brasileiro, ele tem que ter eficiência agronômica. Se ele não tem eficiência agronômica, ele não deveria estar no mercado brasileiro. Isso é o que a lei diz. Então, nós estamos partindo do pressuposto de que se ele está no mercado, ele tem eficiência agronômica. Se nos provarem que não tem, nós teremos que retirá-los do mercado e, naturalmente, flexibilizar a nossa medida. Não há problema nenhum em relação a isso. E aqui estão, na questão da soja, a mesma situação. Eu queria destacar que a grande crítica que nós recebemos em relação à soja foi a questão das janelas de aplicação estarem vinculadas a uma questão sazonal. Para o centro-oeste é uma questão, para o norte é outra, para o sul é outra. Isto veio dos agricultores, não veio de nós, ou veio da indústria química. De nós não veio. Né? Nós não fizemos essa proposta, nós simplesmente recebemos a proposta e aceitamos a proposta. Aqui uma declaração de um deputado, um ex-deputado federal, que não é da bancada de apoio ao governo, mas que é muito interessante, foi publicada essa semana no seu blog, né, que é o deputado Fábio Feldman. Ele defende a medida do IBAMA, né, ele diz que os próprios agricultores deveriam incluir na sua agenda a necessidade de manutenção a médio e longo prazo dos fatores de polinização. Ele diz que a proteção das abelhas e dos demais insetos polinizadores deveria ser um ponto de convergência entre agricultores, ambientalistas e comunidade científica, e nós estamos plenamente de acordo com ele nesse sentido. E ele diz que o que estamos vendo, ao contrário, é um ataque inconsequente à iniciativa do IBAMA, privilegiando uma vez mais uma visão de curtíssimo prazo. Não sou eu que estou dizendo isso, não é ninguém do governo, é alguém de oposição que foi, vocês sabem disso, né? Pessoalmente escolhido pelo presidente Fernando Henrique Cardoso para fazer a representação do Brasil na Rio+10.
ele é comprometido com as causas ambientalistas, mas não tem absolutamente nenhuma vinculação com o governo e com a atual direção do IBAMA. Então, eu gostaria de agradecer, fico à disposição para os esclarecimentos. Eu espero ter deixado mais claro as razões da medida, a base legal da medida e o fundamento das medidas que nós adotamos. E fico à disposição para esclarecimentos. Obrigado.